Vamos seguir então para a lição de domingo, onde vamos visualizar Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém. Vamos lembrar então, Jesus está hospedado em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, e eles saem agora de Betânia, e o autor chama a atenção para um aspecto muito interessante, que é dos 11 versos dedicados à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 7 versos, mais da metade desta porção, está dedicada ao assunto do jumentinho, da busca do jumento. Eu nunca havia pensado nisso, já preguei sobre isso tantas vezes, nunca havia prestado atenção. E a pergunta vem, por que Jesus gastou tanto tempo falando do jumentinho? E o autor então faz aqui ele apresenta 2 razões na lição. A primeira é que esse evento mostra os poderes proféticos de Jesus, segundo ele, ressaltando a dignidade de sua chegada e ligando esse evento como sendo um cumprimento da vontade de Deus. O segundo aspecto é que, historicamente, essa entrada de Jesus em Jerusalém, como ela se deu, Jesus montado num jumentinho, é o cumprimento, está conectado ao cumprimento da profecia messiânica de Zacarias, capítulo 9, e versos 9 e 10, onde Zacarias fala de um rei entrando em Jerusalém montado num jumentinho, e isso remete também, isso está conectado à entrada real de Salomão em Jerusalém, montado em uma mula, quando Adonias estava numa tentativa de usurpar o trono. Então são imagens históricas que destacam a realeza de Jesus. Olha que coisa interessante, os reis se assentavam em jumentos quando chegavam de batalhas e a sua chegada era de paz, eles entravam montados em jumentos. E Jesus cumpre, mostrando a sua realeza, um dos aspectos do seu messianato, o filho de Davi reconhecido lá pelo Bartimeu, o mais alto e mais digno título do Messias, filho de Davi. Então, o autor depois, ele nos traz aqui um pensamento de Ellen White, do Desejar Todas as Nações, dizendo que 500 anos aproximadamente separavam a profecia de Zacarias do cumprimento. E agora esta profecia, por tanto tempo aguardada, encontrava o seu cumprimento com Jesus recebendo as honras reais que tanto ele rejeitou durante o seu ministério, mas agora o seu tempo havia chegado. E o autor, depois da lição, faz uma descrição da cidade de Jerusalém, isso você pode ver na lição, uma cidade que tinha mais ou menos aí 40, 50 mil habitantes, mas que nessa época ela ficava transbordando de gente, muito mais gente, chega-se a falar números estratosféricos, eu tenho até alguma dificuldade de pronunciar os números que eu encontrei, mas muita gente ia para Jerusalém para estas festas da Páscoa, porque todo judeu do sexo masculino deveria pelo menos ir a uma das festas, e especialmente a Páscoa por ano. Das 3 grandes festas, a Páscoa era a preferida, então ele deveria ir pelo menos a uma das 3 ao ano a Jerusalém. E a Páscoa sempre era a predileção. E agora o contraste, como estávamos dizendo, Jesus sempre ter pedido que guardassem segredo da sua identidade messiânica, agora Jesus aceita. E um louvor e uma louvação da multidão que se juntava, e Ellen White comenta que Lázaro guiava esse jumentinho e as pessoas punham vestes, ramos de palmeiras e bradavam Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Esta é uma referência também a um cumprimento do Salmo messiânico, Salmo 118, versos 25 e 26. E Jesus, quando ele ainda está no Monte das Oliveiras, olhando para a cidade, creio que na altura dos olhos, entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, há um vale. Então, de uma certa altura do Monte das Oliveiras, você tem o discernimento do templo. E ali os raios do sol incidiam sobre a cúpula dourada do templo, e sobre o mármore branco, perdão. E neste momento, Jesus parou e ele chorou. Ele chorou convulsivamente. Só Lucas registra isso, capítulo 19, versos 41 a 44. Só Lucas faz esse registro. E Jesus, então, depois de chorar, ele chora porque ele viu a sorte de Jerusalém, o endurecimento do coração, a dureza do coração, a rejeição, e o que isso significaria lá na frente,
a destruição de Jerusalém com tantas cruzes e tanto sangue. E depois, finalmente, Jesus entra na cidade, ele vai até o templo e, misteriosamente, quando tudo estava pronto para coroá-lo rei, ele sai de uma forma que isso não acontece. Nós aqui dizemos no Brasil, ele sai de fininho, como se ele saísse às escondidas, e a multidão não teve como coroá-lo rei. Que coisa impressionante. Para terminarmos a lição aqui do domingo, por muitos anos eu fui colportor estudante, diretor de colportagem, e o livro Vida de Jesus sempre foi um dos livros mais amados pelos colportores, e eu tive a oportunidade de vender também esse livro. E em um momento da oferta, nós dizíamos assim, da apresentação dele: não importa de que adiantaria Jesus tivesse nascido 1000 vezes em Belém se ele não nascer no seu coração. Eu digo a mesma coisa: que adianta Jesus, se Jesus tivesse entrado 1000 vezes em Jerusalém, se ele não entrar triunfalmente no seu coração, sendo aí reconhecido como Senhor, Salvador e Rei da sua vida, da minha vida? Que possamos abrir o coração para que Jesus entre triunfalmente na nossa vida e seja aqui sim Salvador, Senhor e Rei. Aqui terminamos a lição do domingo.